Ao ler essa passagem, eu quero que você se atente aos pontos que nós vamos seguir na exposição dela. O que o texto está nos propondo aqui, meus irmãos, quando estivermos lendo, os nossos pensamentos devem ser levados a essa expressão que ela é muito simples: as faces da perversidade humana. É para onde esse texto vai nos levar. Mas ela também não vai nos manter apenas no horror desse quadro que está sendo descrito nesses versos, mas ela também vai nos levar, vai nos colocar diante da soberania de Deus em face à perversidade humana. Então, basicamente, eu quero que você considere que nesse texto, na divisão dele, como eu vou propor a vocês no sermão, nós teremos 4 pontos aqui a serem abordados. Nós temos, nos 3 primeiros pontos, quais são essas faces? A primeira, a segunda, a terceira face da perversidade. Os versos 1 e 2 é a primeira, os versos 3 a 5, a segunda, os versos 6 a 8, a terceira. E o texto vai fechar nos versos 9 e 10, mostrando a soberania de Deus em face a essas perversidades dos homens, principalmente contra o nosso Senhor Jesus. Acompanhe a leitura das Escrituras, que nos diz assim: Ao romper um dia, todos os principais sacerdotes e anciãos do povo entraram em conselho contra Jesus para o matarem, e amarrando-o, levaram-no e o entregaram ao governador Pilatos. Então Judas, que o traiu, vendo que Jesus fora condenado, tocado de remorso, devolveu as 30 moedas de prata aos principais sacerdotes e aos anciãos, dizendo: Pequei traindo sangue inocente. Eles, porém, responderam: Que nos importa? Isso é contigo. Então Judas, atirando para o santuário as moedas de prata, retirou-se e foi enforcar-se. Os principais sacerdotes, tomando as moedas, disseram: Não é lícito deitá-las no cofre das ofertas, porque é preço de sangue. E tendo deliberado, compraram com elas o campo do oleiro para cemitério de forasteiros. Por isso aquele campo tem sido chamado até ao dia de hoje campo de sangue. Então se cumpriu o que foi dito por intermédio do profeta Jeremias. Tomaram as 30 moedas de prata, preço em que foi estimado aquele a quem alguns dos filhos de Israel avaliaram, e as deram pelo campo do oleiro, assim como me ordenou o Senhor. Esta é a palavra do Senhor a nós. Amém. Oremos. Senhor, que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração possam ser agradáveis, ó Deus, à Tua presença, rocha minha e Redentor meu. Oramos em nome de Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. No último sermão, nós focamos mais aqui no processo que envolve as fases, os estágios da negação de Pedro. Nós vimos aqui isso no capítulo 26, nos últimos versos, que são os versos 69 ao 75, e nós vimos que Pedro, como Jesus inclusive havia predito, ele negou o nosso Senhor por 3 vezes. E esses versos que nós havíamos seguido na exposição, 69 aqui até o 75, eles nos mostram didaticamente como que foi o processo da negação de Pedro. Nós vimos que a primeira negação envolveu uma espécie de dissimulação, mas uma dissimulação, o que o texto tem intenção é de destacar a motivação dela. Uma dissimulação que é motivada pelo medo. Pedro, nós havíamos avaliado e percebido aqui no texto que Pedro estava fazendo um esforço terrível para estar o mais próximo possível de Jesus, o que ele não conseguiu. O que o fazia não alcançar o seu objetivo de estar ao lado de Jesus, ou tentar estar mais próximo de Jesus? O medo. Então o medo tomou conta do seu coração. O que Jesus, a expressão que é muito precisa, que Jesus usou aos seus discípulos, quando ele disse que eles se escandalizariam com o nosso Senhor Jesus. É o que traduz bem essa ideia do medo, desse temor, que obviamente expressa claramente aqui um temor pecaminoso. A segunda negação envolveu uma mentira que agora ela é descarada, ela não apenas está dentro
de uma colocação dissimulada, sutil, mas é uma mentira descarada que se segue de um juramento. É como se ele dissesse, pelo próprio Deus, talvez por si mesmo, em dizer: eu juro que não conheço esse homem. E a maneira como ele trata Jesus nessa mentira descarada é uma das formas que expressa claramente a rejeição e todo o desamparo que o nosso Senhor Jesus sofreu, até dos seus discípulos. Quando Pedro diz: eu não conheço este homem. Outrora ele tinha dito que era o Filho de Deus, o Cristo, e agora ele diz: este homem, para mim ele é um desconhecido. E por fim, a negação de Pedro envolveu a insistência na mentira, a dissimulação motivada por medo, a mentira clara e descarada, e agora a insistência na mentira por meio de segue-se ainda por juramento, mas com uma declaração de maldição contra si mesmo. É como se ele tivesse dito: que caia um raio sobre a minha cabeça se eu conheço esse homem, se por um acaso eu estiver mentindo. Mais ou menos essa expressão que o texto nos diz que ele tenha usado. Mas o texto não terminou aí, né? A queda, apesar de terrível, de Pedro, mas Deus, na sua soberania, o levou ao arrependimento dos seus pecados. O que não aconteceu com Judas. Se compararmos os dois, percebemos que a negação é evidente, é clara. A traição é a palavra-chave que encaixa-se também para Pedro, dentro da perspectiva e do contexto do que acontece com Pedro, é claro, resguardado esses aspectos que o diferencia de Judas. Mas talvez aqui o texto nos mostra, nessa comparação entre essas duas passagens, o fato de que Pedro, ele, por ser eleito, foi salvo, foi restaurado, foi resgatado da sua negação, da sua traição particular. Enquanto que aqui no contexto do capítulo 27, nós entramos na segunda fase do suplício de Jesus, saímos daquela primeira fase, e o sermão de hoje vai exatamente seguir na exposição desses versos de 1 a 10, porque aqui começa, podemos assim dizer, um pequeno relato do desfecho do julgamento eclesiástico ou judaico de Jesus, e ele vai se desenrolar no suicídio de Judas, como também na perversidade dos líderes religiosos de Israel. Portanto, esses versos, eles estão aqui nos mostrando, meus irmãos, a maldade humana se expressando talvez na sua perversidade mais horrenda que já se descreveu. Por um simples motivo, se considerarmos várias coisas que acontecem, mas o principal de todos os motivos, eles estão agindo com perversidade e maldade contra o nosso Senhor Jesus. Isso torna a situação ainda muito mais grave. Esse é um aspecto que precisa ser lembrado daquilo que eu já vim explicando a vocês dentro do processo que envolve a crucificação de Cristo. Sendo assim, esse texto eu já anunciei, mas eu quero repetir. Esse texto ele pode ser dividido em 4 partes. Então vamos considerar quais são os pontos que nós vamos analisar na exposição e depois a aplicação do texto. Eu quero que primeiro você se atente ao fato de que esse texto nos fala da condenação de Jesus pelo Sinédrio. É onde nós vamos encontrar a primeira face da perversidade aqui nessa passagem, versos 1 e 2. O segundo ponto, ele nos fala do remorso trágico de Judas, os versos 3 a 5. Aqui também, ainda que em meio a um desespero, a atitude de Judas também revela uma segunda face da perversidade do coração humano. E o terceiro ponto, ele fala da hipocrisia, ele fala da perversidade dos líderes religiosos por causa dessa hipocrisia deles, a maneira como eles tratam Judas no seu desespero, que o que reflete também o modo como eles já estão tratando o próprio Senhor Jesus, e ao mesmo tempo, quando também revela o legalismo religioso deles, eles usam aquilo que é santo, eles usam aspectos que é próprio do cerimonial do templo, por exemplo, a entrega das ofertas, que era parte da adoração ao Senhor Deus. Eles usam isto como uma forma de esconder e justificar a iniquidade e a perversidade do coração deles. Então, essas são as 3 faces. Mas o quarto ponto, como eu disse, ele fala aqui do cumprimento da profecia a respeito tanto do destino de Judas, mas principalmente o texto aqui, mais precisamente o texto de Jeremias, ele nos remete ao cumprimento dessa profecia
quanto ao que eles fizeram com o dinheiro que eles haviam dado, ou o suborno que eles haviam pago a Judas para trair o nosso Senhor Jesus. Que não deixa de revelar o aspecto dessa perversidade nessa conclusão, mas o ponto central dessa quarta sessão, que vai dos versos 9 a 10, é mostrar como que a soberania de Deus se manifesta em face a essas perversidades humanas. Dito isso, então, vamos ao primeiro ponto, sem mais delonga, onde aqui tudo isso nos remete a pensar sobre a doutrina da depravação total do homem. Eu quero que, ao ver cada um desses pontos, eu espero que sua mente, o seu coração se volte a esse detalhezinho que é parte da nossa realidade. A depravação total do homem. A primeira face dessa perversidade, então, que é a maldade se refletindo na pressa desses líderes religiosos condenarem ou matarem o nosso Senhor Jesus Cristo. O que os versos 1 e 2 dizem? Ao romper o dia, todos os principais sacerdotes e anciãos do povo entraram em conselho contra Jesus para o matarem. E amarrando, levaram-no e o entregaram ao governador Pilatos. Vamos ressaltar algumas considerações que são importantes sobre essa primeira face dessa perversidade. Vou repeti-la. Ela reflete a pressa, a agonia de matarem o nosso Senhor Jesus. Eles não vão voltar atrás com respeito a isso. Estão dando prosseguimento. Primeira consideração que eu quero chamar a sua atenção aí, quanto ao verso 1, eu quero destacar mais uma vez um dos aspectos grosseiramente irregular desse julgamento do nosso Senhor Jesus, em que ele foi realizado pela madrugada. Eu sei que nós já vimos isso algum sermão aí anterior, mas o texto está de novo destacando isso, o que expressa claramente que não se trata de uma simples ilegalidade, não se trata aqui de uma simples irregularidade, digamos assim, tecnicamente judicial. Talvez a ideia de que eles poderiam ter cometido um erro por incompetência. A questão não foi essa. Eles não cometem um erro processual por acidente, mas é motivado pela pura perversidade do coração. Eles erram premeditadamente. Eles seguem um processo, veja que é um erro sutil, né? Não é ilegal, ao que nos parece, por exemplo, quando o nosso Congresso Nacional se reúne na madrugada para fazer votação de alguns projetos de lei ou qualquer outra demanda que o Congresso tem que fazer, seja na Câmara dos Deputados ou no Senado. Mas a gente sabe que geralmente quando determinadas coisas são votadas na calada da noite, não é coisa boa, alguma coisa tem por trás. É bom que as coisas, e é certo que as coisas sejam resolvidas, principalmente essas que envolvem julgamentos, sejam tratadas à luz do dia, seja público, notório a todos, o que eles não fizeram, e eles sabiam disso, até porque nós sabemos que a lei judaica proibia julgamentos na calada da noite, não só a lei judaica, mas também o processo judicial, as regras judiciais do Império Romano também não permitiam isso. E eles quebraram isso. E o que está refletindo essa pressa? Resolver logo tudo pela manhã, logo pela madrugada. Segundo aspecto, há uma pressa, uma ansiedade incontrolável no coração deles em considerar aqui o nosso Senhor Jesus. De que forma eles querem o considerar? Há uma determinação definitiva em condená-lo à morte. Ou seja, matá-lo, que não é uma condenação justa, óbvio. Observe que o sol nem tinha nascido, e logo pela manhã, bem cedo, eles se reuniram novamente, eles não tiveram tempo nem de dormir o suficiente, pode-se assim dizer. Talvez lá para as entre 2h30 e 3 da manhã, encerraram a sessão, ou suspenderam a sessão, melhor dizendo, tenham descansado por um tempo, e retomaram logo bem cedo, talvez 2, 3 horas de sono, ou de dormida, de um cochilo, pela madrugada. E eles se reúnem novamente para dar o veredito do seu julgamento. Eles já tinham esse veredito bem antes. Terceiro aspecto, Jesus é levado pelos religiosos judeus agora a uma autoridade romana, Pilatos. E isso acontece por um simples motivo, e o que realça mais ainda a perversidade do coração desses homens. Veja, os tribunais
dos judeus, eles não tinham autoridade para julgar e condenar uma pessoa à morte. Eles não tinham essa autonomia judicial. Eles só podiam fazer isso apenas ou com o consentimento, a autorização de uma autoridade romana, ou quando, e esse era o que era mais comum, quando eles tinham que levar aos tribunais, às audiências romanas, para que pudessem ser julgados pelas autoridades romanas. Você percebe aqui a maldade do coração desses homens, tornando-se ainda mais evidente e grave pelo fato deles usarem um tribunal secular romano para condenar um inocente. Então aqui revela-se, ainda que algo que eu vou considerar com vocês em outro momento, mas a dissimulação desses homens aparece aqui, de usar um processo legal para prejudicar uma pessoa. Só que aqui no contexto é para matá-lo, matar um inocente. Como se diz no popular, já ouviu aquela expressão, pegar na brasa com a mão do outro? Eu aprendi essa expressão de uns 9 anos para cá. Pegar na brasa com a mão dos outros, exatamente essa a intenção dos líderes dos judeus. Usar o poder romano para condenar oficialmente a Jesus, para que eles se vissem livres de qualquer acusação ou condenação posterior. Eles não vão condenar Jesus por conta própria, porque isso colocariam numa condição bem perigosa. Eles vão usar Pilatos. Um detalhe sobre Pilatos que eu vou tratar mais à frente no próximo sermão. Pilato aqui vai se revelar um homem extremamente fraco e influenciável, e eles sabiam disso. Ainda que representasse a força do Império Romano, Pilatos é um homem fraco e influenciável, preocupado com a sua posição e a sua condição pessoal e a sua condição política. Portanto, o que este primeiro ponto aqui nos traz? Ele nos traça algumas características já iniciais dessa primeira face da perversidade humana. Em primeiro lugar, atente-se que aqui a perversidade, ela se manifesta quando há pressa no coração do homem fazer o que é mal. A pressa. Ele tem pressa, ele tem sede. Assim como por contraste, Jesus nos diz nas bem-aventuranças que os justos têm fome e sede de justiça. O perverso, na sua pressa, ele tem fome e sede pela injustiça, pela crueldade. Acabamos de ler isso na liturgia no Salmo 10. Ele fala disso. Segundo, a perversidade é uma vontade naturalmente incontrolável. Você não pode controlar. Ela é parte já da natureza humana. Ela é dominadora. E ela é aqui determinante. Não é possível se vencer essa perversidade, que é parte da nossa natureza ou do nosso estado de pecaminosidade. Em terceiro lugar, chama-nos a atenção o fato de que a perversidade humana, ela aqui se revela manipuladora, covarde, maquiavélica. Segunda face dessa perversidade, ela vai se refletir agora no remorso de Judas. Já já vocês vão entender por quê. Primeiro, leia comigo os versos 3 a 5. Então Judas, o que o traiu, vendo que Jesus fora condenado, tocado de remorso, devolveu as 30 moedas de prata aos principais sacerdotes e aos anciãos, dizendo: pequei traindo sangue inocente. Eles, porém, responderam: que nos importa? Isso é contigo. Então Judas, atirando para o santuário as moedas de prata, retirou-se e foi enforcar-se. Em primeiro lugar, Judas cai em um estado de remorso, e aqui você precisa entender, daqui a pouco na aplicação, o que significa remorso, e não confundi-lo com arrependimento. Ambos têm um ponto em comum: tristeza em relação ao seu pecado, o peso da culpa do seu pecado. Ambos eles têm esses aspectos, mas há um ponto que o diferencia: remorso de arrependimento. Mas considere, em primeiro lugar, em cair o estado de remorso. Em segundo lugar, Judas reconhece e ele admite aqui o seu pecado. Em terceiro lugar, Judas ele volta para si mesmo e ele se autodestrói. Perceba um caminho que é muito parecido com arrependimento, mas não é arrependimento. Tristeza, admissão, reconhecimento de pecado. Mas em vez de pegar a via
da vida, que é o arrependimento, ele pega a via da autodestruição, onde ele se volta para si mesmo. Porque aqui o texto diz que ele foi se enforcar. Há um esforço também de Judas, assim como de Pedro. Não sei se vocês percebem aqui no texto. Vamos contrastar para vocês verem esse quadro. Há um esforço. Pedro não tentou ao máximo se aproximar de Cristo, não deixá-lo só. Ele não conseguiu, tomado pelo medo. Ao contrário de Judas, que tomado por um remorso, que é um tipo de desespero em face à percepção correta que ele tem do seu pecado e para onde o seu pecado vai lhe levar. Todo ser humano é assim. Todo ser humano sabe para onde o seu pecado vai lhe levar. E veja que Judas, no seu remorso, entra num estado de desespero, semelhante ao de Pedro, com respeito ao seu medo e à sua tristeza, com respeito à negação de Cristo. Mas o fato é que Judas, ao estar diante do seu pecado, Judas, no seu esforço, ao tentar oferecer as moedas que ele recebeu do suborno, como oferta, porque isso acontece dentro do templo, ou nas proximidades do templo, talvez no pátio do templo. Ele foi ao encontro dos líderes religiosos. Jesus já tinha sido entregue na mão de Pilatos para ser interrogado, e eles retornam, aguardando de novo a audiência pública para que se desse um desfecho, agora com Pilatos. E ele se encontra com esses homens, provavelmente ali no interior ou nos arredores do templo. Ele oferece a moeda como uma tentativa de redimir-se da sua traição. É essa a ação dele. O que o remorso faz? Exatamente isso. Faz a pessoa procurar a igreja, faz a pessoa procurar o pastor. Às vezes ele até quer aconselhamento num primeiro momento. Mas o que ele deseja? O modo como ele deseja a remissão dos seus pecados. Ainda que ele busque o lugar certo, os meios certos, o problema é o caminho que ele quer traçar, em lidar com a culpa dos seus pecados. Tem muita gente assim, não dizer que há um risco que eu vou correr em afirmar algo ou declarar algo que eu sei que não tem estatística para provar isso, mas eu me arrisco a dizer que 60% das pessoas que procuram igrejas evangélicas ou qualquer outra igreja, até no meio da cristandade, pode ser até católico romano ou aceitas no meio evangélico, procuram porque eles querem oferecer o dinheiro do suborno do seu pecado para tentar se redimir deles. Boas obras e tantas outras coisas que nos revelam esse aspecto da atitude de Judas. Quero que você também se atente à menção novamente de uma atitude perversa por parte dos líderes religiosos judeus. Eles se revelam extremamente insensíveis, frios para com Judas, ignoram a condição e estado de desespero de Judas. O que isso cai como uma armadilha sobre nós, líderes, quando a palavra de Deus seriamente nos confronta a maneira como nós lidamos com o pecado daqueles que nós pastoreamos, governamos e cuidamos. Eles não agiram de misericórdia e justiça para com aquele homem, ainda que no seu desespero, ainda que o texto diz para nós que ele era o filho da perdição, e os discípulos sabiam também disso ao ouvir da boca do nosso Senhor Jesus, é o filho da perdição. Mas não tiveram atitude de justiça para com aquele homem, ao dizer: isso é problema teu, te vira, dá o teu jeito, você não aceitou o dinheiro, não quis fazer, agora dê conta. O que essas palavras já nos demonstram? Nessa atitude insensível, perversa, que eles também tinham consciência da traição de Judas e que eles tinham consciência também da perversidade deles, eles sabiam o que estavam fazendo. A maior de todas as perversidades que o homem pode cometer, meus irmãos, é ignorar e rejeitar o chamado ao arrependimento. Por isso é uma atitude perversa também. Aqui está, ainda que no desespero de Judas, aqui está uma das faces da perversidade humana: rejeitar a salvação, rejeição de verdadeiro arrependimento, rejeição do oferecimento da obra de Cristo Jesus
para a remissão dos seus pecados e para a sua purificação da consciência. A pessoa que está envolvida na culpa dos seus pecados por remorso, ela não quer se arrepender, ainda que venha à igreja, ainda que chore aqui. Não diz a palavra do Senhor que Esaú buscou arrependimento chorando? O autor de Hebreus nos diz isso. Pense nas suas lágrimas como talvez moedas. Pense no seu sentimento de desespero, como essas moedas que você quer barganhar com o Senhor Deus para ter a remissão dos seus pecados. Isso não passa de salvação pelas obras. Tenha em mente o quanto aqui esse texto nos revela que há duas formas de se cometer essa perversidade. Quando o pecador resiste no seu coração esse arrependimento, alimentando remorso, mas também quando a igreja, e principalmente os seus representantes e líderes, são indiferentes, negligentes e ignoram com perversidade, maldade no coração, aqueles que são consumidos pelo seu estado de culpa e de desespero da alma por causa dos seus pecados. Terceira face dessa maldade se reflete na hipocrisia dos líderes religiosos, mais agora especificamente. Ainda que a segunda face dividiu entre Judas e esses líderes religiosos. Mas os versos 6 a 8 focam mais neles, o que eles vão fazer, como eles vão lidar com o dinheiro do suborno, que é considerado aqui um instrumento imundo, um objeto imundo que não pode ser oferecido como oferta na casa do Senhor. O texto diz: e os principais sacerdotes, tomando as moedas, disseram: não é lícito deitá-las no cofre das ofertas, porque é preço de sangue. E tendo deliberado, compraram com elas o campo do oleiro para cemitério de forasteiros. Por isso aquele campo tem sido chamado até o dia de hoje campo de sangue. Um detalhe antes de mais nada, aqui no texto, esse texto contrasta-se com as palavras do Senhor Jesus, inicialmente, com Mateus capítulo 5, quando nos versos 25 e 26, o nosso Senhor Jesus, ao tratar da quebra do sexto mandamento, o que ele diz? Aqueles que intentam contra a vida do outro, aqueles que têm problemas uns com os outros a ponto de se irar e odiar o seu irmão, ele vai dizer: não entregue a sua oferta até que você resolva essa situação com o seu irmão. É a questão do ódio envolvendo aqui o sexto mandamento, quando diz, a passagem é bem clara, e aqui nos dá a oportunidade de pelo menos considerarmos esse aspecto, de que o ódio que você tem contra o seu irmão torna a sua oferta, o seu culto imundo na presença do Senhor Deus. Veja que se Jesus já nos ordena, e já é sério, você tomar muito cuidado, ou tomarmos muito cuidado no nosso coração com relação com a nossa postura diante dos nossos inimigos, quando ele diz: amem os seus inimigos, porque isso é agradável e perfeito conforme a vontade do Senhor, que dirá o ódio contra o irmão. Seguindo o texto, quando também aqui nós percebemos nessa sessão que os mesmos líderes que condenam o inocente ignoram o homem em estado de desespero por causa da sua traição, eles mostram-se rigorosos, meticulosos, extremamente cuidadosos ao lidar com dinheiro de sangue. A lei mosaica aqui nos traz uma norma que ela a priori não é muito direta, não é muito clara, mas ela tem a sua base em Deuteronômio capítulo 23, verso 18, quando se trata, por exemplo, de um aspecto, de um contexto envolvendo situações onde deveria-se ou não aceitar ofertas, ou se entregar ofertas na casa do Senhor. Por exemplo, a lei dizia o seguinte: não trarás salário de prostituição, nem preço de sodomita à casa do Senhor teu Deus, por qualquer voto, porque uma e outra coisa são igualmente abomináveis ao Senhor teu Deus. O ponto é o princípio que se realça aqui nessa declaração da lei mosaica.
Quando aqui os líderes religiosos, eles reconhecem esse princípio, eles reconhecem, admitem que o dinheiro dado por Judas foi usado para causar a morte de um inocente. E é por isso que agora é considerado pela lei cerimonial um dinheiro imundo, o dinheiro impróprio para o culto. Isso revela uma hipocrisia gritante, porque eles mesmos haviam oferecido esse dinheiro a Judas para atrair Jesus. Talvez, eu estou apenas especulando, irmãos, mas de onde vem esse dinheiro? Já parou para pensar nessa pergunta? Quem aqui trabalha na polícia, investigador, ou que tem um pouquinho de tato, já começa a considerar esses aspectos, né? O texto não, a priori não diz, mas é uma pergunta que a gente pode fazer aqui diante do contexto. De onde veio esse dinheiro para pagar, onde veio essas 30 moedas para pagar, subornar Judas, atrair Jesus? E não é pouco dinheiro, é muito dinheiro, porque eles compraram uma propriedade depois. Provavelmente, então eu vou ser bem cuidadoso, parece-nos que saiu dos cofres do templo. Quem é que entregou esse dinheiro para eles? São os mesmos que estão recebendo esse dinheiro devolvido agora. O que o texto nos mostra, eles usando esse falso zelo, um zelo legalista, religioso, como se eles fossem moralmente íntegros diante de Deus. Não vamos receber o dinheiro de sangue. Quem deu o dinheiro? Outro aspecto gritante aqui nesses versos, eles confessam indiretamente o crime que eles cometeram, a perversidade do seu coração. O termo que é dado, inclusive, preço de sangue, que evoca a ideia do homicídio premeditado, um memorial de culpa, ainda que tentassem fazer dele uma solução conveniente para se livrarem também dos seus pecados, da sua perversidade. Com esse dinheiro, eles compraram aqui um terreno, o texto está dizendo, um terreno, conforme a maioria dos comentaristas, parece que não é um terreno de um valor muito, um terreno que é muito, digamos, valioso, produtivo. Parece-nos que esse é um pedaço de terra, ele diz que é campo de oleiro, porque foi usado para isso, para a produção de azeite, e também um lugar onde se fabricava objetos de barro. Mas o fato é que é uma terra que é imprópria para a agricultura, não é usado para a agricultura mais. Não tem mais valor porque ela é inutilizável. O objeto era para que aquele terreno fosse usado como um cemitério para estrangeiros, ou seja, para gentios que não podiam ser enterrados com judeus. Nossa, que coisa. Alguém que não tem a percepção do contexto vai dizer, esses homens são bons. Eles estão providenciando um pedaço de terra para servir de cemitério para gentios. Olha, agora você pode morrer em paz em Jerusalém, né? Gentio pode ser enterrado agora em Jerusalém, que coisa boa. Que tipo de perversidade você detecta aqui? Primeiro, ela se caracteriza na hipocrisia desses homens ao usar o seu legalismo religioso como uma forma de cobrir a culpa da sua perversidade. Eles não se preocuparam apenas com as moedas sendo impuras, mas o fato é que o texto está nos mostrando que eles não sentiram nenhuma culpa com o que fizeram com o nosso Senhor Jesus Cristo. Eles mostraram que é possível ser extremamente zeloso na religião e, ao mesmo tempo, inimigo da graça de Deus. É isso que o texto está nos mostrando. Isso reflete com clareza o que o apóstolo Paulo vai dizer, principalmente em Romanos capítulo 10, os versos 2 e 3, quando ele diz: porque lhes dou testemunho de que eles têm zelo por Deus, porém não com entendimento. Porquanto, desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria, não se sujeitaram a que vem de Deus. O quarto ponto, então, nos mostra como que a soberania de Deus interage e reage às faces dessa perversidade do homem. Os versos 9 a 10 diz: então se cumpriu o que foi dito por intermédio do profeta Jeremias. Tomaram as 30 moedas de prata, preço em que foi estimado aquele a quem alguns dos filhos de Israel avaliaram.
e as deram pelo campo do oleiro, assim como me ordenou o Senhor. Esse último ponto nos leva a ver que, mesmo com toda essa perversidade, ascensão no coração desses homens, nas suas ações, ainda assim Deus, Ele tem o controle soberano e providencial de todas essas perversidades. Parece que não, né? Lendo um texto como esse, você chega a duvidar se Deus estava ali realmente no controle da situação. Mas, mais uma vez se realça quando diz que se cumpriu a profecia. Ao dizer isso, aqui o texto está nos lembrando que há na verdade aqui o texto é uma combinação de uma profecia de Zacarias capítulo 11 com Jeremias capítulo 19. Ou seja, até mesmo as ações mais perversas e cruéis não escapam dos olhos do Senhor, não escapam do controle, não escapam da soberania de Deus. Nem mesmo a traição de Judas, como também toda aquela ação perversa daqueles homens entregando Cristo para ser levado à morte de cruz. Nós podemos verificar isso, inclusive, com mais clareza, quando, olha o que o salmista diz, Salmo 115, verso 3. No céu está o nosso Deus, e tudo faz como lhe agrada. Deus estava conduzindo, e aquilo agradava ao Senhor. Não é que Deus se agradava da perversidade deles. O texto está nos dizendo que Deus se agrada de cumprir todos os seus desígnios, ainda que envolva a perversidade dos homens. Qual que é o aspecto mais importante da relação entre perversidade humana e a soberania de Deus nesse caso? É o cumprimento minucioso e completo da obra redentora nos sofrimentos e nas humilhações que Cristo passou. Cristo é rejeitado, Cristo é traído e Cristo caminha voluntariamente rumo à cruz, cumprindo cabalmente todos os desígnios da redenção. Para a nossa aplicação, eu quero considerar com vocês, primeiro aqui, essas faces da perversidade humana, como essa passagem nos mostra. Em outras palavras, nós temos aqui múltiplas faces dessa perversidade e o que ela revela, ou como ela se revela extremamente vívida no coração de todos os seres humanos. Revela aqui uma vívida galeria de efeitos dos mais sombrios que o pecado provoca no coração de uma pessoa. A primeira face é o remorso desesperado de um pecador. Vamos à definição então de remorso: sentimento de culpa desesperadora, mas sem arrependimento de pecado. Isso é remorso. Não quero aqui ficar explicando com muitos detalhes, porque essa simples explicação já é suficiente para cada um de nós. O remorso, ele pode levar o homem até mesmo a reconhecer, a admitir o seu pecado, mas não é capaz de produzir nele arrependimento contra os seus pecados. E aqui nós temos uma associação entre o sentimento desesperado de culpa com o suicídio de Judas. Perceba que, de alguma maneira, o homem, quando ele é levado a esse desespero do peso da culpa dos seus pecados, ele vai encontrar a tentativa da remissão dessa culpa e dos seus pecados na morte. Cristo não morreu? Cristo voluntariamente se entrega à morte. É o sacrifício, é a morte, é passar pela morte. A morte é uma expressão-chave que ela já aparece em Gênesis capítulo 2, verso 17, quando diz: no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Uma dupla declaração sobre a morte como também meio de salvação, uma maldição que cai sobre alguém que nos substitui naquela morte. Mas de alguma maneira, os homens que não encontram remissão dos seus pecados na morte de Cristo, no seu desespero mais agudo, sombrio e intenso,
eles vão encontrar, ou acham que vão encontrar, remissão dos seus pecados na sua própria morte. Esse é um aspecto que se realça sobre o que significa o suicídio. Atentem-se a isso. E não banalizar esse pecado, que é considerado também um dos pecados gravíssimos e escandalosos nas Escrituras. De alguma maneira, você se apresenta como um auto-sacrifício para redimir suas culpas, o peso dos seus pecados. Então pense muito sobre isso, em meio às suas crises de desespero. E é talvez o momento dos mais difíceis para que alguém volte atrás e evite cometer uma besteira dessa, considerando o que realmente isso significa, à luz, a exemplo de Judas. Buscar remissão da sua alma, da culpa dos seus pecados, na sua própria morte. Uma espécie de autodestruição, como se isso fosse te trazer paz após a morte. Ainda que a gente saiba que o suicídio não é um pecado para a morte, no sentido de que alguém não pode ser perdoado por ter cometido suicídio, essa é outra história que eu posso tratar em uma outra oportunidade. Mas já fica claro que essa é uma heresia católico-romana, que ela não tem base bíblica em dizer que uma pessoa que comete suicídio, ela não pode ser perdoada ou salva dos seus pecados. Mas eu trato disso em outro momento, agora não é hora para isso. O fato é que nós estamos diante de uma atitude que revela o coração de alguém que não deseja arrependimento. Judas rejeita o sacrifício de Cristo e ele quer ser o próprio sacrifício dos seus pecados. Compreendem o perigo de alguém que se coloca diante de uma situação em que ela começa a desejar a própria morte em circunstâncias como esta? Eu, como também outras pessoas aqui, não conhecemos exatamente as minúcias e as percepções mais sensíveis e secretas do seu coração, mas o Senhor conhece. E de alguma maneira, o desejo de morrer, nesse contexto, pode revelar que o seu coração está tomado por uma perversidade envolvendo a rejeição do sacrifício de Cristo para a remissão dos seus pecados, porque você está tomado de dureza de coração, seja por sentimentos pecaminosos, por intentos e desejos pecaminosos do seu coração que não lhe são satisfeitos. Essa é a primeira face da perversidade com respeito a como nós lidamos com o problema do pecado no nosso coração, como queremos resolver isso. Segundo, quando essa face revela a hipocrisia, a insensibilidade para com o que é justo em relação à realidade do pecado. Vamos aqui nesse aspecto lembrar a atitude dos líderes religiosos. O que nós precisamos considerar nesse aspecto é o quanto a igreja ela é responsável, principalmente seus oficiais, responsáveis a respeito de como devem tratar aqueles que estão em desespero na culpa dos seus pecados. Não ignorar a confissão de pecados, ainda que ela possa ser falsa, mas essa é uma questão do coração da pessoa, não cabe a nós julgar o que nós não vemos, o Senhor conhece. Não apenas desprezam o sofrimento, mas também demonstram total ausência de misericórdia, compaixão e responsabilidade para com esse pecador. Deixe-me dar um exemplo de como isso tem acontecido hoje. Talvez passe pela sua mente a ideia de que a disciplina e até a excomunhão ou a exclusão parece uma coisa terrível. Ou não receber uma pessoa a membresia da igreja porque há algo muito sério envolvendo ela, ela não pode ser recebida. Parece que isso é ser perverso, não agir de misericórdia e graça. Não é isso o ponto. O ponto, meus irmãos, nos nossos dias, é a distorção da doutrina do pecado nas nossas igrejas. Quão terrível tem sido nos nossos púlpitos, pregadores, líderes evangélicos,
distorcendo o que é o problema e a gravidade dos horrores do pecado, levando os seus ouvintes a tratarem o pecado como uma coisa simplória, boba, besta. Não tratar o pecado, não levá-los à correção, não levá-los à disciplina, abandonam todos esses aspectos e realçam como virtude coisas que são pecaminosas. Talvez essa seja uma das faces mais perversas da história da igreja que nós estamos vivendo nos nossos dias. Não alertar o pecador do seu pecado, não alertar o pecador da sua perversidade, não advertir o pecador da necessidade dele correr para Cristo e se arrepender dos seus pecados. Essa é a pior de todas as perversidades. A pergunta também que nós devemos fazer neste momento é considerar que, como uma igreja conservadora e ortodoxa, como é que ela lida com isso? Que é um dos pontos que nós devemos aqui também examinar, levar a sério, quando se trata de julgar o estado espiritual de uma igreja local e da sua liderança. Não leve apenas em conta a ortodoxia doutrinária e teológica desta ou daquela igreja. E esse é um perigo que nós aqui, local, e tantas outras igrejas com o mesmo perfil nosso, correm. Um grande perigo que cristãos mais conservadores e ortodoxos correm. Como eu disse, a pergunta que nós devemos fazer é: o que é uma religião sem coração, sem vida? Ela pode se manifestar ou existir em uma igreja que possui uma declaração de fé conservadora, ortodoxa e fiel às Escrituras. Não apenas isso é possível, como tem acontecido em igrejas locais, onde deve-se considerar que uma ortodoxia que não tem piedade, justiça e misericórdia é reflexo de uma fé corrompida e que pode levar essa comunidade local a apostatar, abandonar a Cristo pelas vias do legalismo religioso, como os fariseus fizeram, como os principais sacerdotes fizeram e todos aqueles homens religiosos fizeram. Uma das formas de você perceber isso é como que uma igreja trata os seus pecadores faltosos, tomados do peso da culpa dos seus pecados. Como que nós tratamos, como que nós estamos lidando com aqueles pecadores faltosos, independente de qual é o pecado deles, se é um pecado extremamente escandaloso, extremamente ofensivo, que machucou, que desfigurou a nossa alma, nos deixou marcas e feridas profundas. Como é que nós lidamos com eles? E principalmente, como que nós o tratamos quando eles caem em si dos seus pecados e se desesperam? Essa é a pergunta que nós devemos fazer com respeito a como igrejas ortodoxas se revelam ou não dentro de uma religião, se ela é verdadeira ou se ela é corrompida. Ainda, a tentativa de justificar seus crimes e pecados, anulando a justiça divina e o sacrifício de Cristo, outro aspecto da perversidade, porque assim como aqueles religiosos, você tem muitas pessoas que, para se esconderem da sua perversidade, da sua pecaminosidade, usam a religião para se justificar diante dos homens. Qual é a perversidade aqui neste ponto? A busca da remissão dos seus pecados por suas próprias obras. Aqui nós encontramos a perversidade na sua forma mais sutil, a corrupção do que é santo para fins imundos, para fins pecaminosos. Em vez de buscarem a Cristo, essa remissão, usam apenas a religião para acalmar a consciência das suas perversidades do coração. Ou seja, é fazer da sua religiosidade, do uso dos seus dons, da sua boa relação com as pessoas, da sua moralidade, uma moeda, ou talvez aqui um pacote de 30 moedas de prata para aliviar a culpa da sua consciência, fugir dela.
Esse é um retrato, meus irmãos, da nossa própria realidade humana. Não envolve só Judas e esses homens que estão aqui relatados. A questão não diz respeito apenas à perversidade externa que é exposta no mundo, mas principalmente às motivações e na forma como nós usamos e distorcemos as Escrituras, distorcemos a verdadeira religião para fins perversos do nosso próprio coração. Quão terrível é quando um pecador, ainda que desesperado, mesmo admitindo o seu pecado, ele não é capaz de se arrepender, não é capaz de se humilhar diante da graça de Deus. Quão terrível é o religioso que mesmo sob sua ortodoxia, sua teologia conservadora, não possui misericórdia. Essa é uma pessoa que carrega nos lábios as Escrituras, mas está envolto à morte do seu próprio coração. Quão terrível é o religioso legalista, hipócrita, que diz honrar a Deus enquanto promove a iniquidade da sua perversidade. Obviamente, a nossa conclusão não deve terminar com esse quadro, digamos aqui, catastrófico, né? Terrível, da realidade do pecado em nós, mas somos levados à soberania de Deus, como ela se manifesta em face a essa perversidade. Há duas coisas que Deus, na sua soberania, Ele faz, e não deixa isso fora de controle. Em primeiro lugar, a soberania divina destrói a operosidade dessa perversidade. E é claro, vai destruir também o perverso, entregando a loucura e o desespero do seu coração para a sua autodestruição. Ou a soberania divina, ela também age quando usa a perversidade do homem para transformá-la em um bem a favor dos eleitos. E aqui nós temos, nesse texto, a perversidade desses homens sendo usada por Deus no sacrifício, no sofrimento, nas humilhações de Cristo. Cristo sofreu todas as faces dessa perversidade, para que o seu sacrifício, sendo perfeito, completo, nos livrasse dessa perversidade do nosso coração. E não sejamos entregues ao desespero, não sejamos entregues à autodestruição. Portanto, e concluindo, não confie nos seus remorsos passageiros. Não alimentem os seus remorsos do passado, de pecados e perversidades do passado. Mas busquem incessantemente arrependimento verdadeiro, que é o dom de Deus. Parem de alimentar os seus remorsos e se arrependam verdadeiramente dos seus pecados. Segundo lugar, não pratiquem uma ortodoxia implacável. Não sejamos uma igreja local que impõe em sua ortodoxia, em sua teologia, uma ortodoxia que seja insensível, sem misericórdia, sem a justiça divina por meio de Cristo. Isso é uma advertência para nós, em particular, como uma igreja local, de tudo que nós já passamos e estamos vivendo hoje. Jamais se esquecer. Uma das coisas que você precisa sempre lembrar para combater esse tipo de situação no seu coração é lembrar que até hoje, até esse momento, as misericórdias do Senhor nunca se apartaram de nós, apesar de tudo o que aconteceu e apesar de nós. Os veteranos aqui sabem do que eu estou falando. Quantos pecados e erros foram cometidos até aqui? Não estamos isentos deles. Terceiro lugar, não use a religião, não use o vir à igreja, não use a leitura da Bíblia, não use os meios de graça para esconder os seus pecados, uma tentativa de você tentar esconder, apaziguar sua consciência falsamente. Não faça isso.
mas use-a para ser confrontado dos seus pecados, para ser levado à dor e à tristeza segundo Deus dos seus pecados, para arrependimento verdadeiro. Use-a para glorificar a Deus em sua santidade, em sua soberania. Use-o para adorar ao Senhor em espírito e verdade, como realmente devemos fazer. E por fim, lembre-se, aos que estão desesperados em meio aos seus pecados, Cristo, o justo condenado, é o único que pode transformar o seu coração perverso em um vaso de misericórdia. Compraram um campo de oleiro que fabricava-se vasos ocos, vazios, só para sepultar estrangeiro. Mas o Senhor nos transforma em vasos de misericórdia, vasos que, quando experimentam o verdadeiro arrependimento, o arrependimento para a vida eterna. Oremos. Nós te rogamos, Senhor, por tua misericórdia neste momento em que o nosso coração se encontra pesaroso diante do que a tua palavra nos diz sobre a nossa realidade pecaminosa, perversa. Quão cruel e perverso nós somos, Senhor. Quão cruel e perverso é o nosso coração. Quão pesado e terrível é o quadro que a tua palavra lança sobre a verdade das nossas intenções mais depravadas e perversas. Isso vem, ó Deus, ao nosso encontro. Venha, ó Deus, neste momento e nos ajude, não apenas a admitir a culpa dos nossos pecados, mas sempre nos dê verdadeiro arrependimento deles. Livra-nos, ó Deus, de confiar no remorso. Livra-nos, ó Deus, a pensar que ela pode nos levar a abrandar a culpa dos nossos pecados, mas nos leve, ó Deus, ao encontro da tua graça, para que nós confiemos mais em ti, no teu Filho Cristo Jesus. Livra-nos, ó Deus, da perversidade, da hipocrisia, do legalismo religioso, e não permita, Senhor, que usemos aquilo que é santo para esconder e justificar convenientemente os nossos pecados. Oramos em nome de Cristo Jesus, nosso Senhor. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória